Olá para você que está me vendo, eu sou Gambit Cavalcante e hoje a gente vai conversar sobre por que pessoas LGBTQIAP+, se afastam da família. Parece que família é um tema sempre complicado pra gente, né? Independente de qual seja a sua orientação sexual ou identidade de gênero, mas para nós que somos pessoas LGBTQIAP+, esse assunto é um pouquinho mais delicado, eu vou tentar explicar por quê. O nosso lar, que é o lugar onde a gente cresce, né? E por definição é o lugar onde a gente deveria se sentir mais acolhido e seguro, né? O seio familiar. Não raro é um lugar onde a gente não só não consegue ser quem a gente realmente é, mas também acaba sendo o primeiro lugar onde a gente normalmente sofre alguma agressão por conta disso. De antemão, eu já devo dizer que se você é uma pessoa LGBTQIAP+, e tem uma boa relação com a sua família, você é um privilegiado. Muito embora a gente perceba que ultimamente, né, tem havido aí uma mudança nesse comportamento, tem havido uma quebra nesse ciclo de violência familiar, ainda é muito comum que eu me depare com pessoas que não veem a hora de sair de casa, que sonham em ter relações boas com suas próprias mães, porque são pessoas, obviamente, de quem eles gostam muito, mas com quem não conseguem conversar, com quem não conseguem se abrir. Há muitas pessoas que ainda sofrem violência psicológica nos seus próprios lares, e isso ainda é muito mais comum do que a gente pensa, e eu nem estou restringindo aqui a minha fala a cidades pequenas ou locais mais interioranos, não. Nos grupos dos quais eu participo, é muito comum que eu ainda escute depoimentos de pessoas que falam sobre como é difícil a relação delas com a própria família e de como eles, enquanto estão dentro de casa, precisam negar bastante da sua identidade. Quando eu estava fazendo o curso de jornalismo na Universidade Federal aqui do Ceará, eu tive vários colegas de curso que se transformavam completamente quando chegavam na faculdade. Eles saíam de casa com uma identidade social, né, com uma apresentação para o mundo que era de um jeito, e quando chegavam na faculdade se trancavam no banheiro e quando saíam de lá apareciam outras pessoas. Isso porque eu dividia a sala de aula com muitos jovens adultos, né, pessoas com 21, 22 anos, né, alguns menos ainda, 17, 18 anos, pessoas que estavam no começo da vida adulta e que estavam se descobrindo como pessoas do mundo, né, seja na sua identidade de gênero, na sua própria orientação sexual. Eu conheci várias pessoas que nunca tinham tido nenhum relacionamento amoroso com ninguém, e o ambiente universitário era o único lugar onde essas pessoas tinham o mínimo de possibilidade de expressar o que elas entendiam como seus verdadeiros eus. E veja bem, eu moro numa das maiores capitais do Brasil, que é a cidade de Fortaleza, capital aqui do Ceará, e ainda assim eu me deparava com esse tipo de situação, e nem estou falando de pessoas que são da minha idade, porque eu já tenho mais de 40 anos e como fruto dos anos 80, esse tipo de situação deveria ser muito mais comum, ou pelo menos a gente imagina que ele deveria ser muito mais corriqueiro ali na década de 80, de 90, mas eu comecei o curso de jornalismo ali em 2015 para 16, e essa é uma situação muito comum de acontecer ali no campus onde eu estudava, né, onde ficava o curso de jornalismo, de história, psicologia, um pouco mais adiante ficavam as letras e os cursos mais administrativos, mas enfim, não faz muito tempo eu ainda estava rodeado de pessoas que precisavam esconder sua verdadeira identidade da sua própria família. Isso tudo é para dizer que certamente isso ainda não é uma questão totalmente superada. Tendo em vista que isso ainda acontece, eu quis trazer para cá esse debate sobre por que, via de regra, nós somos pessoas que nos afastamos tanto da família, né? Por que pessoas LGBT sonham tanto em chegar na vida adulta e ter sua independência financeira para poder sair de casa. Eu queria fazer aqui uma comparação e trazer para vocês o paralelo com o filme X-Men 2, que é um filme lá de 2003, então ele já tem quase 20 anos. Eu não sei se todo mundo que está aqui me vendo assistiu esse filme, mas tem uma cena muito bacana. O filme é dirigido pelo Bryan Singer, que inclusive é um diretor que também é uma pessoa LGBT, e talvez por ser uma pessoa LGBT, ele tenha um entendimento muito especial de como é que funciona a dinâmica dos mutantes com relação às pessoas LGBT. Talvez, se você gosta de quadrinhos, você deva saber que os mutantes da Marvel eles traçam um paralelo nada sutil com pessoas LGBT, né? A gente tem alguns fatos que corroboram isso. Os mutantes eles descobrem seus poderes ali na adolescência, que é mais ou menos quando a gente descobre a nossa sexualidade também. Os mutantes não são aceitos dentro de casa, nem fora de casa, como é o caso das pessoas LGBTs. E muito embora também hajam paralelos com a comunidade negra, acho que esse é o ponto mais importante que a gente deve trazer nessa comparação, que é o fato de que se uma pessoa negra
ela sofre algum preconceito fora de casa, quando ela volta para o seio da família, ela se sente entre iguais, ela se coloca entre seus pares, né? Se uma criança chega em casa chorando e ela conta para a mãe que está chorando porque sofreu alguma espécie de racismo, a mãe abraça essa criança, né? Ela acolhe esse filho e ela diz: não se preocupe que aqui você está protegido, né? Aqui nós somos todos iguais. Enquanto se uma pessoa LGBT sofre alguma agressão fora de casa, é muito provável que ele escute algum parente frases do tipo: Sabe por que fizeram isso com você? É porque você é assim. e esse tipo de comentário não é algo que surge só na vida adulta ou sequer na adolescência quando a gente está descobrindo a nossa sexualidade, né? As pessoas que são próximas a gente, elas tentam o tempo todo invalidar os nossos gostos, os nossos trejeitos. Você, enquanto criança, você só anda, você só se senta, você só existe como criança. Você nem sabe do que se tratam certos comentários, mas tem sempre alguém que está tentando dizer para você: anda direito, senta direito, fala direito. E o que é para uma criança andar direito, né? A criança, ela simplesmente anda, sabe? Muito da nossa personalidade é invalidado ainda quando a gente é criança. E isso, obviamente, tende a piorar quando a gente se descobre enquanto pessoa LGBT e com a dificuldade que a gente tem de trazer isso para a família, né? Quando se torna uma coisa que a gente não consegue esconder, é muito difícil que a gente consiga ter essa conversa dentro de casa. E é aqui que entra a cena do filme X-Men, quando o Homem de Gelo conta para a própria família que ele é um mutante, porque a família não sabia, e a mãe do Homem de Gelo faz para ele uma pergunta clássica, né, que muitas mães fazem para filhos LGBTs, que é ela perguntar se ele já tentou não ser mutante, né? Você já tentou não ser mutante? E quantos de nós não já ouviu perguntas do tipo, né? Como é que você sabe que você é gay? Como é que você sabe que você é lésbica? Mas você já se relacionou com pessoas do outro gênero para saber se gosta ou não? Ainda é muito comum que as famílias encaminhem suas crianças ou seus adolescentes para pseudo-tratamentos de pseudo-curas para uma pseudo-doença, tendo em vista que a homossexualidade não é uma doença e por causa disso não cabe ser tratada. Frase muito bem dita pela Tempestade no filme X-Men 3, quando eles estão divulgando na televisão uma cura, né, uma pseudo-cura para os mutantes, né, e ela diz para a vampira: eles não podem curar a gente porque não há o que ser curado. Nós não somos doentes. No final das contas, no que resulta todo esse julgamento, né, toda essa castração que a gente sofre desde criança? A gente acaba desenvolvendo um sentimento de culpa, a gente sente que nunca é o suficiente, porque por mais que a gente tente, se esforce, por mais que a gente trabalhe ou estude, a gente sempre acha que nunca está recebendo da família todo o amor que a gente merece receber, e muito provavelmente isso é verdade, porque quando a gente vive num seio familiar que é LGBT-fóbico, a gente está sempre em falta com essas pessoas, a gente está sempre devendo algo para elas porque a gente está fazendo algo do qual elas não gostam ou se envergonham diante da sociedade, né? Não querem que as pessoas saibam que tem uma pessoa LGBT dentro de casa. E aí, ao invés de proteger você desse julgamento externo, as pessoas dessa família acabam corroborando esse julgamento que você sofre do lado de fora. E, obviamente, isso deixa muitas sequelas na gente a vida toda, né? É muito comum que pessoas LGBTs, logo no começo da vida adulta, prezem muito por ter essa independência para poder sair de casa, se isolar da família, não quer participar dos eventos familiares, né? Eu certamente tenho uma dúzia de amigos que acham que festividades de fim de ano são uma tortura, porque tem que encontrar com aquele tio homofóbico, né? Porque tem que perceber a vergonha da mãe diante dos outros parentes, porque você é assumidamente LGBT. O que eu acho que é importante dizer aqui é que eu sei o quanto essa pode ser uma luta muito solitária. Como a gente traz esses problemas, né? Como a gente internaliza muito esse defeito que as pessoas insistem em dizer que a gente tem, é muito difícil compartilhar isso com outras pessoas. Talvez seja uma tarefa impossível a gente conseguir desconstruir pessoas que não têm abertura para esse tipo de diálogo. O recado que eu quero dar, antes de qualquer coisa, é a seguinte: primeiro, que você não tem culpa de nada, você não está errado em nada, e segundo, que não é tarefa nossa entrar na cabeça das pessoas e fazer com que elas mudem a visão que elas têm de mundo. Você não precisa se culpar por não ter consertado a sua mãe ou seu pai, ou qualquer pessoa que seja da sua família que você tenha como importante. Certamente você pode fazer suas tentativas, tentar iniciar um diálogo, mas se essas pessoas não estiverem abertas a entender pelo que você passa, ou o que você sente, ou como você se sente em relação a isso, você não pode obrigá-las a fazer nada e você não pode se maltratar dando para si essa missão.
que provavelmente não vai ser algo possível de se fazer. O ideal, no final das contas, é que a gente lute para preservar a nossa própria saúde mental. E para isso a gente tem que contar com a nossa rede de apoio. Conversar com os amigos, talvez com o nosso namorado ou companheiro, né, com a pessoa com quem você decidiu dividir, compartilhar a sua vida. É importante que você construa uma família, talvez fora da família, né, um núcleo familiar que te receba e que te acolha sem esse tipo de julgamento. E que você não se sinta também culpado por isso, por se afastar de pessoas com as quais você não consegue conviver pacificamente. É importante saber que a gente nunca está sozinho nessa luta e que nunca é errado a gente batalhar pela nossa saúde física e pela nossa saúde mental. Se a família onde você nasceu e cresceu não é um ambiente minimamente saudável para você, não veja problema em procurar lugares onde você possa exercer a sua personalidade sem ter que ser julgado por isso. Eu acho que era esse o papo que eu queria ter com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Contem para mim aqui nos comentários como é que é a relação de vocês com seus pais, com a sua família, se todo mundo tá de boa com a sua sexualidade, ou se você teve que procurar meios alternativos para se sentir querido porque o ambiente familiar não era saudável para você. Não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Assim que eu acabar de falar, eu vou te dar mais 2 opções para você continuar comigo mais um pouco. A gente se vê no próximo vídeo.